Olá, eu sou o Dom, bem-vindo a mais uma leitura diária, um compromisso pessoal que eu tenho de leitura todos os dias. Eu estou lendo o livro As 17 Leis do Triunfo e hoje a leitura é do capítulo 14 e 15. Começando pelo capítulo 14, Tirar proveito do fracasso. De saída, vamos distinguir fracasso de derrota temporária. Muitas vezes, fracasso nada mais é do que derrota temporária. E derrota temporária, em geral, é uma bênção disfarçada, pois redireciona nossa energia por linhas diferentes e mais desejáveis. Nem derrota temporária, nem adversidade equivalem a fracasso na mente de quem olha para essas experiências como uma lição necessária. Diz Napoleão Hill: cada adversidade, cada fracasso, cada derrota carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Nada como a experiência em primeira mão para comprovar a eficácia de um ensinamento. Hill codificou a lei do sucesso não apenas observando pessoas bem-sucedidas, mas testando ele mesmo todos os princípios de sua filosofia, inclusive este aqui. Hill escreveu com autoridade sobre o fracasso. Sua carreira foi pontilhada por altos e baixos. Dar a volta por cima é a marca registrada das pessoas bem-sucedidas. A história comprova que os grandes líderes sempre encaram grandes obstáculos antes de triunfar. Olhavam o fracasso como pedagógico e triunfaram por se recusar a aceitar as derrotas. Não existe conquista sem trabalho árduo, sem persistência, sem resiliência, sem força e ânimo para retomar o rumo a cada queda. Esse é o selo do triunfo. Sucesso e exige garra, determinação, perseguição implacável de uma meta. Nunca desistir é o lema dos triunfadores. O fracasso sobrevém a todos uma hora ou outra na vida. Esteja certo de que, quando chegar a sua vez, você vai aprender alguma coisa valiosa. E, se agir como Napoleão Hill e outros triunfadores, poderá usar a experiência adquirida com a derrota como trampolim para o sucesso. O manuscrito original contém um relato detalhado de 7 momentos críticos enfrentados por Napoleão Hill, nos quais ele perdeu tudo. Ele conta que o 7º foi a Primeira Guerra Mundial, que o levou de novo à falência. No dia do armistício, o autor teve um insight que mudaria sua vida. Decidiu que publicaria uma revista para difundir a filosofia da realização pessoal em que trabalhava já havia 20 anos, e assim fez. A lei do sucesso tomaria forma pouco depois, no início de 1920, enquanto ele percorria o país declamando suas ideias. Leia como foi. Durante minha turnê de palestras, estava sentado em um restaurante de Dallas, no Texas, observando a maior tempestade que já tinha visto. A água derramava-se sobre a vidraça em 2 grandes torrentes, e, brincando de um lado para o outro dessas torrentes, havia outras menores, formando o que parecia uma grande escada de água. Enquanto olhava a cena incomum, lampejou em minha mente o pensamento de que eu teria uma esplêndida palestra se organizasse tudo o que havia aprendido a partir dos 7 momentos críticos da minha vida, mas tudo o que havia aprendido ao estudar as vidas de homens bem-sucedidos, e oferecesse sob o título de Escada Mágica para o Sucesso. Nas costas de um envelope, esbocei os 15 pontos de base e mais tarde transformei esses tópicos em uma palestra construída literalmente a partir das derrotas temporárias descritas nos 7 momentos críticos de minha vida. Tudo de valor que acredito saber é representado por esses 15 pontos, e o material de onde esse conhecimento foi coletado é nada mais, nada menos que o conhecimento imposto a mim por experiências que são, sem dúvidas, classificadas por alguns como fracassos. Como diz Emanuel Bezerra, eminente pensador amazonense, os vencedores são pessoas que não se conformam com o fracasso,
São ex-perdedores que ficaram furiosos, cansaram de perder. O dia em que você ficar irado com seu fracasso é o dia em que começará a vencer. A vitória começa dentro de você, na sua forma de jogar. Tem gente que joga para ganhar e gente que joga para não perder. Quem joga para não perder se contenta com o empate porque tem medo da derrota e da dor da perda. Quem joga para ganhar sabe que a derrota faz parte e não afunda quando ela acontece. Todo ganhador de dinheiro é também um perdedor de dinheiro porque investe e arrisca. Apenas quem se arrisca a ter grandes fracassos alcança grandes sucessos. O fracasso é o adubo da grande realização dos vitoriosos. O fracasso forja o melhor dos aços, o aço da experiência. Qual a melhor atitude a adotar em períodos de turbulência, quando sentimos o amargor de uma derrota? A primeira coisa a fazer é encarar como algo temporário e não definitivo. Ponha isso na sua cabeça de uma vez por todas. Aquilo que parece o fim é, na verdade, um novo começo. Tenha isso como certeza. A hora do fracasso é o momento de introspecção, de avaliar o que foi feito de errado e aprender com o erro. É hora de apelar para a fé, de acreditar no poder de recuperação e ter em mente que nada é impossível quando se deseja com intensidade e se trabalha com foco e força na direção do objetivo. Charles Kettering foi um especialista em gestão de fracassos. Como todo inventor, engenheiro, empresário, fundador da fabricante de autopeças eletrônicas Delco, hoje uma divisão da General Motors, chefe de pesquisa da GM de 1920 a 1947 e detentor de 186 patentes, Kettering deixou também frases famosas, muitas delas sobre o fracasso. Confira. Você fracassa em direção ao sucesso. Acredite e haja como se fosse impossível fracassar. Nosso maior trabalho é ensinar um funcionário recém-contratado a fracassar de maneira inteligente. Temos que treiná-lo a experimentar repetidamente e continuar tentando e fracassando até descobrir o que vai funcionar. Precisamos ensinar aos homens de grande educação que não é desgraça fracassar e que eles devem analisar cada fracasso para encontrar sua causa. Devem aprender a fracassar de maneira inteligente, pois fracassar é uma das maiores artes deste mundo. O inventor fracassa 999 vezes e, se acertar uma vez, está dentro. Ele simplesmente trata os fracassos como prática de pontaria. Não importa se você tenta de novo e fracassa. O problema é se você tenta, fracassa e aí deixa de tentar de novo. Napoleão Hill sempre dizia que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Para fazer a semente brotar, a receita é a seguinte: enfrente a derrota honestamente, nunca falsifique um fracasso. Explore o fracasso, não o desperdice. Aprenda tudo o que puder com ele. Nunca use o fracasso como desculpa para não tentar de novo. Muitas vezes o ensinamento demora a aparecer, daí a necessidade de manter a concentração firme no objetivo principal definido. A autoconfiança, o entusiasmo, a imaginação, o autocontrole, o pensamento preciso e seguir fazendo mais do que o esperado. É primordial reconhecer que não existe crescimento, evolução e sucesso sem percalços. Hill aprendeu isso a duras penas. Aprendeu também que os fracassos moldaram seu caráter, conferindo-lhe coragem para enfrentar todas as condições adversas. São deles as seguintes palavras: sou feliz por ter experimentado tantas derrotas. Elas tiveram o efeito de me preparar com coragem para realizar tarefas que eu sequer teria começado se estivesse cercado de influências protetoras. A derrota é uma força destrutiva apenas quando aceita como fracasso. Quando aceita como ensinamento de alguma lição necessária, é sempre uma bênção. Os fracassos são testes para nossa resiliência.
resistência à frustração e capacidade de superação. Quem não é capaz de suportar frustração desenvolve aversão a riscos. Aversão a risco conduz à estagnação, ao convencional e à mediocridade. Essa lei natural seleciona e destaca os mais fortes, os triunfadores. Um ingrediente indispensável na hora das dificuldades é o otimismo. Gente pessimista tem foco no perigo e na escassez. Quando encara uma situação difícil, o pessimista tende a ver o cenário como definitivo. Aí fica difícil reunir forças e motivação para seguir em frente e virar o jogo. O otimista acredita que as situações adversas vão melhorar, confia em si e na sua capacidade de responder aos desafios. Em caso de derrota, tira proveito do fracasso, usando-o como aprendizado. Se ocorre uma tragédia, o otimista consegue lidar com sua dor. O otimista corre riscos com maior serenidade que os pessimistas, porque espera o melhor. Nossa realidade depende de como olhamos a vida. Você pode fazer-se acreditar que pode, e tudo o que a mente humana consegue conceber, ela pode conquistar. São frases que Napoleão Hill repetia constantemente. Quando enfrentar uma situação ruim, lembre-se do seguinte comentário de Hill: ninguém tem o direito de rotulá-lo como um fracasso, exceto você mesmo. Se em um momento de desespero você ficar inclinado a se rotular de fracassado, lembre-se das palavras do filósofo Creso, conselheiro de Ciro, rei da Pérsia. Existe uma roda na qual os assuntos dos seis resolvem-se, e seu mecanismo é tal que impede qualquer homem de ser sempre afortunado. A roda está sempre girando. Não podemos impedir a roda do destino de girar, mas podemos modificar as desventuras que ela traz. Lembrando que a boa sorte virá a seguir, se mantivermos a fé em nós e fizermos o melhor com seriedade e honestidade. Napoleão Hill considerava o poema de Angela Morgan o melhor já escrito sobre o fracasso e o reproduziu na íntegra em o manuscrito original, A Escada para o Triunfo. Faremos o mesmo aqui para inspirá-lo. Quando a natureza quer treinar um homem e entusiasmar um homem e adestrar um homem. Quando a natureza quer moldar um homem para desempenhar a mais nobre função. Quando ela anseia de todo o coração criar tão grande e ousado homem que todo mundo há de louvar. Assista ao seu método, observe seus meios, como ela impiedosamente aperfeiçoa a quem regiamente elege, como ataca e fere, e com poderosos golpes o converte, em moldes de barro que só a natureza entende, enquanto o coração dele chora e suplicam suas mãos. Como ela se curva, mas jamais se quebra, quando do bem dele se encarrega, como ela usa a quem escolhe e o funde com todo o propósito, por todas as artes o induz a exibir o esplendor. A natureza sabe o que faz. Quando a natureza quer tomar um homem e sacudir um homem e acordar um homem, quando a natureza quer que um homem faça a vontade do futuro, quando ela tenta com toda habilidade e anseia com toda a sua alma criá-lo vasto e completo, com que astúcia o prepara, como o incita e nunca o poupa, como o atiça e o aborrece, e na pobreza ele cresce. Como ela muitas vezes decepciona quem sagradamente unge, com que sabedoria o esconde, sem se importar com o que sucede. Apesar do gênio dele soluçar em desprezo e seu orgulho não poder esquecer, o faz lutar ainda mais. Faz dele solitário, de modo que apenas mensagens de Deus possam alcançá-lo, de modo que ela possa com certeza lhe ensinar o que a hierarquia planejou.
Embora ele não possa entender, dá-lhe paixões para reger. Agora, sem remorso, o esporeia, com um ardor tremendo o agita, quando o profere cruelmente, quando a natureza quer nomear um homem e afamar um homem e domar um homem. Quando a natureza quer envergonhar um homem para que ele faça o seu melhor, quando ela aplica o maior teste que o julgamento pode trazer, quando ela quer um Deus ou rei. Como ela o controla e restringe, assim seu corpo mau o contém, enquanto ela o inflama e inspira, mantém-no ansioso, sempre ardente por uma meta tantalizante. Seduz e dilacera a sua alma. Define um desafio para o seu espírito, eleva-o quando ele se aproxima. Faz uma selva para ele transpor. Faz um deserto que ele teme e subjuga se puder. Assim a natureza faz um homem. Então, para testar a ira do espírito dele, arremessa uma montanha em seu caminho. Coloca uma escolha amarga diante dele e implacavelmente ergue-se sobre ele. Suba ou pereça, ela diz. Assista ao seu propósito, observe seus caminhos. O plano da natureza é maravilhosamente bondoso. Pudéssemos nós entender sua mente. Tolos são os que a chamam de cega, quando os pés dele estão rasgados e sangrando. Todavia seu espírito eleva-se alheio a isso, todos os seus poderes superiores acelerando-se, abrindo novos e ótimos caminhos. Quando a força que é divina pula para desafiar cada fracasso e seu ardor ainda é doce. E o amor e a esperança ardem na presença da derrota. Eis a crise, eis o grito, que deve invocar um líder. Quando as pessoas precisam de salvação, ele vem para liderar a nação. Então a natureza revela seu plano, quando o mundo descobre um homem. Lembre-se, cada fracasso traz dentro dele a semente da vitória. Como você vem lidando com os seus fracassos?